Olá, sejam bem-vindos ao canal Briteolã, Comunidade Monoteísta. Nesta sexta-feira, nós já presenciamos os primeiros sinais da chegada da noite, e para nós que somos observadores do Shabat, sentimos que a pausa cósmica anunciada pelo Criador há muitos anos atrás, traz para nós um instante de reflexão espiritual. Vocês já devem ter acendido as velas do Shabat, ter dado a bênção correspondente, estão ao redor da mesa para participar daquela ceia especial de Shabat, onde se desenrola um processo cósmico muito interessante, onde os pais realizam como o Criador realizou, entregam para filhos e filhas a bênção correspondente e, naturalmente, conversam sobre a Torá, sobre a palavra de Deus. O texto, portanto, em todos os lares que têm uma visão judaica, é naturalmente a visão da Parashá do livro de Devarim. É o livro de Deuteronômio, que desponta como sendo o último livro a ser estudado até que chegue o momento de nós começarmos novamente esse estudo. E no início desta paraxá, a gente pode observar que Moisés se dirigiu ao povo enumerando os locais onde os filhos de Israel se rebelaram contra o Todo-Poderoso. Essa forma de observação, citando apenas as localidades e não os erros, é uma forma de preencher ou de prender sem faltar com respeito. O judaísmo, ele se preocupa em todas as suas vertentes a respeito disso. Nós nunca devemos, ao chamar uma pessoa para uma observação qualquer, tratar pela parte que foi não observada. Por quê? Porque isso cria um constrangimento. Existem grupos religiosos que excluem as pessoas simplesmente porque as pessoas não acreditam daquela maneira. Isso é uma eminente forma de intolerância religiosa, do pensar. Claro, é evidente, se eu estou dentro de um grupo e eu não sou bem-vindo pelas minhas ideias, ninguém precisa mandar-me embora. Eu mesmo descubro que devo pousar em outro lugar onde as minhas ideias, pelo menos parte delas, são consideradas. Isso é uma forma de não constranger ninguém, de não humilhar. O Criador não quer isso. O Criador quer que a gente converse, chegue a uma conclusão e descobrir que nem todos nós temos o mesmo mapa de compreensão das coisas, embora o território seja objetivo similar. Moshe, ele era portador de uma dificuldade muito grande para se expressar. Uns dizem que ele tinha um defeito de gagueira, outros acham que ele não tinha, assim, uma capacidade intelectiva de argumentar as coisas, principalmente quando ele se fez presente diante do faraó para negociar a saída do povo hebreu do cativeiro egípcio.
No entanto, a Parashá mostra as seguintes palavras de Moisés. Ele disse: Ele hadverim asher diber Moshe et kol Israel. Estas são as palavras que falou Moisés a todo o Israel. O Midrash, que é justamente comentários rabínicos que são feitos sobre a Parashá, sobre o texto do sábado, o Midrash diz que o grande mérito de receber a Torá por Moisés e transmitir ao povo foi que essa sua dificuldade na língua foi sanada. Houve um milagre. Portanto, a partir de então, começou a falar da melhor forma possível. Isso mostra como, mesmo diante de situações adversas, o Criador se manifesta com sua benevolência. Para conduzir aquele povo, Moshe precisava ter uma maneira de contra-argumentar, ter uma maneira de se expressar que não trouxesse mais dificuldades ao todo àquelas famílias que saíram do Egito e que, durante a caminhada no exército, já estavam praticamente se multiplicando e algumas vezes até se assimilando, porque fazia contato com povos que não faziam parte do contexto de Israel. Mesmo assim, Deus manifestou algumas bênçãos, alguns milagres. E um desses milagres importantes foi Moisés foi curado da sua língua, da sua argumentação, do seu poder de persuasão, do seu poder de contra-argumentação, de corrigir detalhes que poderiam deixar situações um tanto confusas para o povo. Isso mostra que, seja qual for a situação, mesmo no deserto, Deus está com o seu povo. Este Shabat é um Shabat para nós meditarmos sobre isso, para acreditarmos que as nossas limitações podem ser superadas quando nós mantemos a nossa conexão e quando nós mantemos com o Criador o nosso apego e a nossa afiliação à sua palavra. Bem, agora nós vamos para as cartas, 72 cartas do Criador, dentro do que nós chamamos de oráculo cabalístico, nos quais o Criador tem algumas informações que nos é dada. Aqui, pelo nosso computador, nós selecionamos uma carta justamente para esta sexta-feira, para a gente poder trazer uma mensagem interessante dentro da Torá, dentro também do que o Zohar nos informa como sendo um livro místico para o judaísmo. Retiramos, portanto, dentro da nossa escolha, a carta de número 12. Essa carta, número 12, ela fala sobre o amor que ordena e ilumina. O anjo predominante é o anjo Rahayá. É uma forma energética que flui do cosmos para as pessoas que estão em conexão com a Torá e com o Criador. As letras são Re, Ain. Re, Ain. É uma carta que traz para todos nós uma abertura. Essa abertura é justamente um caminho que a gente continua para encontrar-se com o Criador dentro dessa visão do Shabat.
A duplicação da abertura. Nós podemos escolher entre o caminho que leva à Torá e o caminho que leva à rejeição das coisas de Deus. A Escritura diz que nós devemos escolher o caminho que nos leva à vida. E as Escrituras antigas, a Torá diz que a Torá é a árvore da vida. Vamos repetir, repita conosco. Permito que o amor organize minha vida e expanda a luz onde há escuridão. Vamos repetir essa frase comigo? Permito que o amor organize minha vida e expanda a luz onde há escuridão. Esta mensagem do oráculo cabalístico nos traz um salmo muito interessante. É o Salmo 6, versículo 5, que diz assim: Retorna, ó Eterno, e livra minha alma, salva-me por tua imensa misericórdia. Por que retorna, Eterno? Porque algumas vezes nesta caminhada ao objetivo final, que é a árvore da vida, que é a obtenção da imortalidade, nós negligenciamos o caminho que estamos trilhando. Então, a oração do salmista é retorna. Lembre-se que todas as vezes que nós vamos encerrar o nosso programa, nós sempre dizemos, faze-nos voltar, Eterno, e voltaremos. Precisamos fazer chuva, precisamos voltar às nossas origens, precisamos voltar à Torá. Não, a Torá já passou, agora é uma nova aliança, agora é igreja. Não caminhe dessa maneira. Caminhe pelo equilíbrio e pela conexão da Torá, voltando-nos para o Eterno, a fim de que Ele possa livrar a nossa alma e nos salvar pela sua misericórdia. Não é pelos nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus. Sobre a árvore da vida, que é a Torá, nós, nesta carta de número 12, faz referência a Gevurah de Chochomá, ou seja, há uma presença ali de exigência, de disciplina, de corte, de força, de precisão e de limite justo. O Criador, assim como fez com o povo de Israel, chamou a atenção das suas dificuldades de desconexões, mas de uma maneira branda, de uma maneira educada, de uma maneira que diria justa, não de uma maneira vergonhosa. Precisamos descobrir isso e descobrir que aquele amor pregado por tantas pessoas ilustres, como Buda, como Maomé, como Moisés, como Elias, como o próprio Yeshua, como a própria Torá, como o próprio Novo Testamento. Existem palavras que, quando não fogem às regras da Torá, elas são interessantes, porque elas são encaminhadas e conectadas com o que de mais precioso existe, que é o amor ao Criador e o amor ao nosso semelhante. Pense nisso. Muito obrigado por estar conosco neste Shabbat. Shabbat Shalom. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno.
faz-nos voltar ao eterno e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Que seja luz